que a gente vai desenvolver aqui é fundamental para a passagem ao ato. Assumamos essa experiência de hoje como um primeiro passo para o trabalho que vocês vão desenvolver, seja no ato, através do ato da apreciação de filmes ou da produção e realização de filmes com os alunos, que isso aqui seja um primeiro passo necessário, uma espécie de cama teórica, uma base que muitas vezes falta e que é fundamental para que os exercícios sejam interessantes, enfim, as atividades que vocês proporão a partir daqui. Ou que já propõem, enfim, que podem enriquecer a partir da experiência que a gente vai ter. Então, para isso, eu escolhi um texto que me parece ainda hoje o texto mais maduro sobre o trabalho de cinema na escola. Por sorte, temos ele traduzido em língua portuguesa. É o livro de um francês chamado Alain Bergalat, chama-se A Hipótese Cinema. Esse livro aqui é o relato da experiência e algumas reflexões sobre o trabalho que ele fez de cinema na escola lá na França, né, do lado do Ministério da Educação. Fizeram um grande programa de cinema na escola e ele traz algumas reflexões importantes sobre a prática do cinema na escola, sobre a entrada de filmes no espaço escolar e alguns problemas, algumas soluções, algumas questões sobre a relação da criança com o cinema. O cinema já faz parte da nossa mobília existencial cotidiana, desde da infância ele nos acompanha e aí pode ser que alguém tenha sido capturado, se apaixonado pelo cinema. Eu me considero, e gostaria de me apresentar antes de qualquer coisa, como um trabalhador brasileiro que teve o privilégio de se apaixonar pelo cinema. Em algum momento da minha juventude, o cinema apareceu mais do que os outros produtos audiovisuais que eu via. E com o cinema abriu-se então um mundo e através dele eu descobri outras coisas, outras culturas, outros tempos, outros espaços e descobri também muito sobre quem eu sou e quem eu quero ser. Uma coisa fundamental, acredito, que a crítica de cinema ofereceu historicamente para o conceito que a gente pode ter de cinema, ela vem do momento de maturidade da relação entre crítica e cinema, que é na França dos anos 50. Talvez seja o momento mais rico desse contato. Um crítico francês chamado Jacques Rivette, ele meio que sintetiza uma ideia muito, enfim, que então crescia a partir da segunda metade dos anos 50 e meio que vai dar as diretrizes nos anos 60, do pensamento e da reflexão sobre cinema. Através de um texto chamado Da Abjeção, o Rivette formula, não formula na verdade, porque isso é uma ideia que já vem crescendo, mas a partir dali ele meio que sintetiza a noção de que cada escolha técnica no cinema, feita pelo cineasta e pelo corpo criativo do filme, ela tem uma implicação ética. Quer dizer, tudo aquilo que o cineasta faz, das escolhas de infinitos possíveis que ele pode fazer na abordagem de determinada realidade, seja ela de fundo documental, quer dizer, a coisa acontece no mundo físico e a câmera e o cinema chegam lá para registrar. Seja de ordem ficcional, quer dizer, a coisa acontece no mundo físico, o artista observa o fenômeno e reproduz dentro de um espaço talvez mais controlado, de um cenário ou de um estúdio com atores, e aí ele captura. Qualquer forma de aproximação, ela implica em escolhas éticas. Tem uma passagem do texto da Abjeção que é basicamente o seguinte: ele viu um filme chamado Capô, de um italiano chamado Gillo Pontecorvo, ali em 59, e o filme trata de uma relação de poder entre judeus no campo de concentração, né? É um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, centrado em alojamentos femininos dos campos de concentração. E aí tem alguns judeus, algumas judias, na verdade, que assumem uma função de tenente
dos nazistas, que a função delas é observar o funcionamento. Sendo prisioneiras, elas são uma espécie de classe média dentro da hierarquia do campo de concentração. A função delas é observar as outras prisioneiras para ver se cada alojamento funciona a contento. Elas são então cooptadas pelo nazismo para atuar ali como aquilo que a esquerda chama de pelegos, né? É um grupo pelego. E em determinada passagem, o filme é bem pesado, é bem difícil, assim. Os conflitos são muito acirrados. E em determinada passagem, uma das prisioneiras, assim, já combalida, em estado de loucura, no seu limite físico, moral, espiritual, ela corre e se lança em direção à cerca eletrificada, assim, se jogando para a morte. Nesse momento, o diretor executa um traveling para frente, que é um movimento de câmera em que a câmera se põe fixa numa base móvel. Pode ser um carrinho, pode ser não sei, pode se improvisar com diversos objetos, pode ser um carrinho em cima do trilho, pode ser um carrinho no chão. E aí ele dá um traveling para frente, a câmera aqui, ele dá um traveling para frente, e enquadra e constrói uma imagem plástica daquela mulher presa, dura e morta na cerca eletrificada. Quando ele faz isso, diversas questões são acionadas, porque o sujeito realiza esse movimento nesse momento do filme. E tem uma citação que eu queria ler para vocês do texto, que é o seguinte: entretanto vejam em Capô o plano em que o Rivaz se suicida se jogando na cerca elétrica, o homem que decide nesse momento fazer um traveling para frente para reenquadrar o cadáver em contraplongé, que é o movimento de baixo para cima, assim, que se escreve a figura contra o céu, tem um fundo infinito. A câmera de baixo para cima, então ele chega para frente, enquadra de baixo para cima, tomando cuidado de inscrever exatamente a mão levantada num ângulo do seu enquadramento final. Este homem merece apenas o mais profundo desprezo. É forte, né? Porque o cineasta que diante dessa desgraça escolhe, interrompe o drama para fazer uma imagem plasticamente bela, numa estetização da desgraça, esse é um artista desprezível nessa lógica. Então, todas essas escolhas implicam uma moral, uma ética. Mais à frente no texto, ele diz que o cineasta julga aquilo que filma, quer dizer, o cineasta com a câmera, tendo uma relação de poder, ele se relaciona com aquilo e ele trabalha através da escolha que ele faz, das escolhas técnicas que ele faz, como um julgador de tal ou tal realidade, e é julgado pela forma como filma. A maneira como o cineasta filma nos permite dizer quem ele é e qual a sua relação com aquilo. Eu já usei alguns exemplos aqui nos outros dias, mas eu quero retomar para a gente tentar visualizar melhor isso. No caso do cinema brasileiro, por exemplo. Um dos problemas na ocasião do lançamento de Cidade de Deus foi certa resistência da comunidade da Cidade de Deus. Alguns moradores mais antigos, alguns moradores mais novos, acusaram o filme de certa unilateralidade na exposição da violência. Imagine que a realidade, como um organismo complexo, cheio de sentidos, ela pode permitir diversos enfoques, diversos pontos de vista. Quando o Fernando Meirelles e a sua equipe observam aquela comunidade e potencializam o horror daquela violência de forma física, quando você vê, por exemplo, aquela passagem do Zé Pequeno dando um revólver pro menino da caixa baixa para ele dar um tiro na mão ou no pé do outro, e ele mostra aquilo com um fim nítido de provocar um choque. Quando esse horror é exposto dessa forma, ele
ele não é inocente, né? Existe uma intenção aqui. E uma intenção no caso de exploração comercial e inclusive para o mercado internacional de certo exotismo da violência brasileira, do morro e tudo mais. O que passa como um rolo compressor pela experiência existencial do morador da periferia, que convive sim com a violência, mas não só, e que se viu mal representado, de alguma forma, naquele filme. Essa unilateralidade, ela tem uma implicação, porque o cineasta ele tem um compromisso com a realidade que ele aborda, em algum sentido. O cineasta precisa estudar com atenção, com delicadeza a realidade. E isso tem a ver com as escolhas formais. Né? Quando você faz pensemos, por exemplo, um filme no Sítio Cercado aqui. O Sítio Cercado tem o horror e a beleza de qualquer lugar. Quando você faz determinadas escolhas, você pode construir uma imagem que pese para um dos lados. Né? E qual é a intenção com isso? Por que todos os diálogos têm no fundo um monturo de lixo? Porque se escolhe talvez a parte mais feia para fazer as cenas? Qual é a intenção? O que se pretende? Que tipo de relação esse cineasta estabelece com essa realidade? E aí a gente chega num limite que é de uma outra situação que eu acho interessante aqui, também dentro do cinema brasileiro, mais recente. Um cineasta brasileiro chamado Marcelo Pedroso apresentou na semana passada, no Festival de Brasília, um documentário. Né? Ele se apresenta como um militante de esquerda e vai fazer, a partir do seu ponto de vista e a partir daquilo que lhe identifica, um retrato da polícia militar. Então ele vai até a polícia militar e o filme começa filmando os porcos fardados, né? Com a repressão, com aquele horror da intervenção da polícia militar na vida dos manifestantes, no caso, dos moradores da periferia. E aí a coisa começa assim e depois ele não consegue se ater à sua ideia inicial. Porque quando ele vai se aproximando desses personagens, ele vai reconhecendo a sua humanidade. E existe uma passagem lá que o policial, que o personagem chora, dizendo que ele é uma pessoa como outra qualquer e tudo mais, e o filme começa a se sensibilizar com a realidade dos homens, mais do que com a categoria, ele começa a ver a humanidade dentro da máquina. E aí o filme começa a não servir para o discurso mais. O discurso fica pouco perto da complexidade daquilo. Ele queria fazer um filme simples, que servisse a uma causa, um filme para denunciar determinada realidade, e a complexidade do fenômeno se impõe de tal forma que o cineasta simplesmente não consegue. A proximidade, o convívio com aquilo ali amoleceu a vontade inicial dele. Então, em diversos sentidos, essas escolhas elas implicam o artista e implicam a nós como observadores, como espectadores, como apreciadores. É preciso, num dos julgamentos que a gente faça sobre as obras, saber de que forma essa realidade está sendo representada nesse filme. De que maneira isso me restitui a complexidade que eu vejo na vida, que eu vejo na realidade, que eu vejo no mundo, ou de que forma isso aqui facilita para mim, oferecendo uma resposta fácil, uma saída, um atalho, uma saída confortável para a minha consciência. Por exemplo, tem vocês conhecem um cineasta chamado Michael Moore, que fez Fahrenheit 11 de setembro e Tiros em Columbine, o cineasta mais empedernido anti-republicano americano. Alguém conhece aqui? Pode levantar. Só você? O Michael Moore ele faz um filme chamado Tiros em Columbine para denunciar a cultura belicista, militarista americana. O que o Michael Moore faz é, munido desse conceito, dessa ideia motriz, é utilizar tudo aquilo que passa diante da sua câmera para construir um maniqueísmo. Existem pessoas que estão a favor do seu discurso e existem pessoas que são contra. Imagine,
quando ele entrevista uma pessoa, ele deve filmar algumas horas e ele extrai o que lhe interessa. Então, quando você vê um filme do Michael Moore, você tem certeza absoluta que ele está do lado da verdade. Porque assim é que o filme se apresenta. Mas essa verdade implica em escolhas. Quando ele vai entrevistar, por exemplo, sei lá, um deputado, um senador republicano, defensor do porte de armas, da sociedade armada, ele vai fazer questão de extrair dessa entrevista todas as partes que ele pareça ridículo, que ele pareça monstruoso. E para ele é muito fácil o jogo, entende? É um jogo em que ele só ganha. E algumas outras coisas. Quando ele, por exemplo, filma as vítimas dessa mesma cultura, ele acentua isso, ele bota o pianinho lacrimogênio, ele dá uma potencializada nessa desgraça. Isso tem a ver com as escolhas do artista. Dispondo do seu ferramental, ele pode aumentar um pouquinho a desgraça, ele pode amenizar, ele pode, em diversos sentidos, conduzir a nossa percepção do fenômeno para o lado que nos interessa. E isso tem efeitos terríveis, né? Por exemplo, tem uma prática da entrevista televisual que é talvez a mais baixa, que é o zoom na lágrima, né? Uma pessoa começa a falar, de repente ela vai chorar e a câmera dá um zoom fechando no rosto da pessoa, como se acentuasse aquele instante em que a lágrima vai surgir. Tem um prazer meio sórdido, voyeurista, desses que dominam o equipamento, de fazer com que esse instante de dor se faça sentir com mais força. É como se a gente precisasse desse recurso, né? Ou do pianinho. Tem um show de horrores do ponto de vista técnico e ético, que é o Arquivo Confidencial do Faustão, por exemplo. É um momento que é quase uma lambança de lágrimas e maquiagem borrada, e que usa todos os recursos mais baixos para fazer com que a emoção seja obrigatória para o espectador. Você precisa se emocionar com isso. E é violento. E muitas vezes a gente vê esses mesmos recursos serem aplicados no cinema, enfim. O cinema que nos interessa em algum sentido, e o cinema talvez que a gente precise buscar no trabalho que a gente vai desenvolver, ele precisa trabalhar em cima de outros valores, em cima de outras escolhas, que não necessariamente é essa. O cinema que a gente pode levar para os alunos, ele pode também ser ético e não antiético. O cinema antiético é uma coisa, é um problema para mim, pessoalmente. Eu vi alguns filmes brasileiros recentes que trabalham com que são um problema que eu quero levar para a academia, que eu vou estudar daqui para frente, que fazem uma coisa meio favela tour. Vocês conhecem? Já ouviram falar dessa expressão favela tour? Que você é quando membros da elite, normalmente de outros países, pagam para fazer, por exemplo, um tour pela favela da Rocinha, para ver a pobreza, né? Uma espécie de visita guiada no meio da pobreza. Aí tem um guia que fala, olha, isso aqui aconteceu aqui, aqui aconteceu ali, pá. E tem uma adrenalina implicada nisso, é quase como uma ida ao zoológico. E também, mas tudo muito protegido, né? A maneira como o cineasta brasileiro lida com a pobreza me faz pensar num cinema de favela tour. É quase uma visita guiada, muito confortável, muito cômoda, que não desestabiliza o espectador na pobreza. E isso para mim é mortal, né? Agora com a estetização, né, que a preocupação num filme como Boi Neon, alguém viu esse filme, Boi Neon? É um filme recente. Ouviram falar, pelo menos? Boi Neon é um filme bem premiado em festivais internacionais, que agora o cinema brasileiro é concebido para eles, né? Pelo menos o cinema dito independente, alternativo, concebido para o mercado internacional. Não existe vontade de que o brasileiro veja o filme brasileiro. Ele
A intenção, assim, é fazer planos bonitos, né? Plasticamente ricos, com a disposição das cores, buscando em algum sentido alguma harmonia. Oferece uma duração exaustiva para aquele plano, aquela coisa supostamente contemplativa. E essa experiência toma como desculpa fazer um filme sobre a vaquejada no centro-oeste brasileiro. Eu não sei se é o centro-oeste ou se é no nordeste, acho que é no nordeste. O que interessa o artista é tomar como pretexto a realidade, a pobreza, a vida daqueles personagens, para construir os seus planos tablô religiosos com aquela luz, aquela luz expressiva, para fazer plano bonito. E dessa forma ele consegue então transformar essa pobreza em algo esteticamente correto. E dessa forma ele consegue construir uma carreira dentro do mercado internacional, dentro dos círculos críticos, enfim. Se trata do uso, isso é uma constante, o uso do povo para a construção da carreira de um artista. E isso se tornou quase que uma regra dentro do cinema independente brasileiro. A gente usa, assim, e como blindagem também, né? Quem for contra o meu filme é contra o avanço das mulheres. Isso é mortal, então o que é isso? Tem um problema que eu acho que é um crítico brasileiro, não lembro quem, coloca, que eu acho muito importante, assim, tipo, porque eu sou contra a guerra, o filme é contra a guerra, então eu tenho que aderir automaticamente ao filme? Não. Existem filmes que tomam essa posição e que são ruins, outros tomam essa posição e são bons. Não é isso que define. Não é o fato do filme estar, por exemplo, estamos com o carimbó, estamos com a luta contra o racismo, contra a homofobia. Não é já isso que garante ao filme que ele seja um grande filme. Muitos artistas usam isso. Usam as causas mais justas para de alguma forma se blindar contra e intimidar o espectador. O espectador não pode recusar esse filme. O espectador não pode não gostar desse filme. O espectador precisa gostar porque é a postura certa. E não é. Isso é muito fácil. Isso deixa as coisas muito fáceis. Alguém tem alguma questão sobre isso que eu apresentei agora? Eu acho que é fundamental que você tenha um apanhado também, né? Porque quando você pensa em cinema, a gente pensa muito na parte prática. E a história, essas coisas a gente acaba, às vezes, a maioria deixando de pesquisar e de conhecer. Então, o legal desse curso, a gente estava tentando acompanhar todo o raciocínio, é de você fazer todo esse acompanhamento, compreender dele, para depois, quando você for fazer um trabalho, até conversar sobre ele, você tenha um respaldo. E mesmo você estando no terceiro dia, né, a gente não fica tão perdido. É porque tem uma unidade. Vocês não precisaram ter visto o que foi dito para entender em algum sentido algumas coisas do que está sendo apresentado aqui. A coisa foi concebida, é bem episódico, tópico. Não tem necessariamente uma articulação obrigatória. Mas uma coisa que você fala é quanto à parte prática. Assim, eu acredito que se existe um certo mito sobre a democratização dos meios de produção cinematográfica pelo fato de que todos podem produzir imagens. Todo mundo tem, inclusive as crianças, celulares que filmam e que gravam. E que estão, em diversos sentidos, acessíveis. E é possível fazer um filme com celular. Existem filmes feitos com celular. Acontece que nada é mais democrático do que papel e lápis. E nem por isso todos somos poetas. Não é o acesso à ferramenta que garante que a coisa aconteça. É preciso outra coisa. As ferramentas eu sei, quem tiver interesse vai saber utilizar.
Mas existe outra coisa que não é democratizada, que não está acessível, que não está ao alcance, que é talvez uma, não sei, uma base filosófica, uma base ética, uma base reflexiva, teórica, que circula muito pouco, que circula muito mal, que não tem essa injeção de entusiasmo que é pegar numa câmera e sair para filmar, papapá. Não é a coisa mais entusiasmante do fazer e do pensar o cinema, mas sem o qual a gente corre o risco de fazer produções mortas, produções insignificantes. E isso para mim é que é o grande problema assim, da produção atual. Até bem pouco tempo atrás, o cineasta, para fazer um filme, ele precisava de alguma sabedoria, ou ter uma experiência de vida intensa, e conhecer a vida. E sem conhecer a vida, você não faria um filme. Isso é impossível. Hoje as mães dão 5Ds para os seus filhos e eles são cineastas. Para mim é muito pouco, entende? Muito pouco. A câmera na mão ainda não é suficiente para que a coisa aconteça. E nesse sentido eu acho importante o trabalho exigente, vigilante, permanente do professor, do passador, desse que pela iniciativa individual pretende levar um pouquinho de atividade de cinema para a sua escola, de questionar mesmo, de trazer um pouco desse fundamento do exercício crítico, que é pôr em crise, né? Pôr em crise sempre. Por quê? Se questionar, se colocar problemas. Quando, por exemplo, num exercício de vídeo minuto, em que os alunos podem pegar seus celulares e filmar em 5 segundos de um plano, e que eles têm toda a realidade para escolher e definir seu limite espacial através do quadro, você dá o celular, então me traga um plano de cinema de 50 segundos, como são os planos dos irmãos Lumière lá no Nascimento do Cinema. Ele vai fazer uma escolha. Eu quero filmar isso aqui e eu quero que esse ator esteja aqui com esse fundo. Por que esse? Por que não outro? Né? Aí você faz com que ele perceba. Por que você achou valioso filmar o gato? O que o gato tem? Ele talvez não saiba, né? Mas o gato é uma criatura sedutora. O movimento do gato é bonito. Interessa observar e por consequência, interessa filmar. Por que filmar? De novo, já estou me repetindo, mas é necessário. Por que filmar deste lado e não desse? O que se ganha? Aqui eu ganho o vermelho, mas o vermelho chama muito a atenção e aí o objeto dá uma desaparecida. Filmar no branco destaca melhor o objeto, destaca melhor a ação. O personagem aparece mais. E o que interessa aqui é o personagem, então talvez filmar no branco seja melhor. São escolhas que eles fazem intuitivamente e que interessa pensar, porque assim a gente começa a construir no aluno e em nós mesmos a noção de que não existem imagens inocentes, de que elas passam por um processo de escolhas entre o possível. E sem uma base, não sei, uma base teórica, reflexiva, a coisa talvez não chegue lá, entende? Porque eu estou lendo um manual de realização de oficinas de cinema na escola, de produção de filmes, né? E aí ele fala sobre tipos de plano, plano médio, plano close, plano geral, e isso me parece um tecnicismo vazio. Eu acho que o jogo não precisa necessariamente disso, né? De fazer o roteiro, né? Cena externa, papapá, e a divisão entre produtor, diretor, fotografia, som, direção de arte, atores, um tipo de divisão que me parece faz filmes mortos. É uma divisão muito eficiente para a publicidade e necessária, mas para o cinema acho que o que sai a partir de uma pedagogia em cima disso é muito, muito pouco. A gente pode exigir mais. E uma dos objetivos aqui é tentar também construir uma ideia de cinema e apresentar uma ideia de cinema que me parece a mais apropriada hoje, que é conceber o cinema como ato de mostrar. Existe uma coisa na realidade que interessa
E eu uso as ferramentas do cinema para mostrar para as outras pessoas isso. Isso aqui é valioso. Isso aqui precisa ser imortalizado em filme. Esse é o gesto essencial do diretor de cinema e é o gesto essencial de um estudante de cinema. Seja o professor, seja o aluno. Se você só tem 50 segundos para mostrar uma coisa, de todas as coisas que lhe cercam, o que você vai mostrar? É meio... A ideia dos limites da imagem cinematográfica, o limite da duração, que é imposto, e o limite do espaço, obrigam a um exercício de síntese total. Você só tem uma coisa, você só tem isso. O que você pode fazer com isso? E essa ideia do grande cinema, da grande máquina, os filmes monstruosos, com fundo moralizante, base infanto-juvenil, tem um espetáculo visual. Esse cinema ele interessa em algum sentido, porque a gente se apaixona pelo cinema através dele, quase sempre, né? Mas é um cinema que, em certo sentido, intimida, limita. Não, cinema para mim é o Harry Potter, Transformers, Vingadores. Então o cinema nunca vai ser algo disponível para a descoberta do mundo, para a descoberta de si mesmo. Nunca o cinema vai ser sempre uma coisa inalcançável. E a gente está pensando, e está pelo menos procurando pensar em outro cinema. Um cinema que esteja a favor, a serviço, como a escola de um futuro melhor que o presente. Que possa nos ajudar na construção disso. Claro que para o Rivette dizer que aquele traveling era abjeto, que aquele gesto de enquadrar o cadáver com o traveling para frente era uma coisa imoral, ele precisou ter visto muitos travelings. Ele precisou ter uma formação para perceber que aquilo ali era errado, que aquilo ali é uma escolha que não se faz. E que existe talvez uma forma ética e uma forma antiética de abordagem de qualquer realidade. E que o cinema ele passa, nas suas escolhas formais, por escolhas morais. É preciso um percurso para isso. E esse percurso ele tem a ver com uma formação do gosto. É preciso, como é que a gente forma o nosso gosto? Existem contatos que a gente vai tendo durante a vida com coisas que nos instigam e abrem portas para outras coisas, né? Qualquer coisa pode ser uma porta. Agora pode ser uma porta boa ou uma porta ruim. E a gente, de alguma forma, no nosso percurso e na relação existencial que a gente estabelece com as coisas que vão nos dando prazer, porque o prazer também é aquilo que nos empurra para um lado e para o outro, né? Assim, eu vim para a oficina de cinema, não só porque eu acredito que o cinema seja uma coisa importante para o trabalho na escola, mas porque o cinema também me interessa. Se não me interessasse, eu teria escolhido outra atividade. Então, teve várias durante essa semana e vocês escolheram essa. Porque em algum momento vocês sentiram prazer vendo o filme. E a palavra cinema, ela soa como uma coisa bacana. Diferente de outras. E aí existem experiências positivas e existem experiências negativas nesse percurso, que de alguma forma vão formando esse gosto. A injeção de prazer que a gente recebe no contato com determinada obra, ela define se a gente vai ficar um pouco mais ou se a gente já vai passar para a próxima. E com isso, existe essa formação. Uma coisa importante, me parece, que é para o trabalho na escola, é poder propiciar encontros, né? Você não está necessariamente ensinando, claro, existe obviamente uma função dispositiva, mas talvez o trabalho mais eficiente do professor é quando ele é um intermediário sensível entre o conteúdo e o aluno. O encontro se dá entre eles. Eu quero que esta pessoa conheça a matemática chegue nessa pessoa. Então eu facilito. Porque não vai ter outro lugar que essas duas pessoas vão se encontrar. Se não for aqui comigo, essa pessoa corre o risco de nunca conhecer a matemática e nunca perceber a sua beleza, de como esse exercício de abstração das leis da natureza é fascinante, enriquece,
e estimula, né? Estimula o crescimento intelectual, o raciocínio, a memória. É algo, inclusive, terapêutico. E, dessa forma, o interessante na escola é essa consciência de que talvez, sem a intervenção da escola, esse encontro pode ser que nunca aconteça. Se não fosse a escola, muitas pessoas não saberiam quem é Machado de Assis. E aí a escola propicia o encontro. Às vezes o encontro acontece e a pessoa sai transformada e traz o Machado de Assis para a sua coleção, né? Às vezes não. Às vezes outra coisa acontece. E quanto mais portas se abrem, mais fácil fica para o aluno escolher, né? Para o aluno escolher entre diversos possíveis. Não é só Gugu e Faustão. Tem Gugu, Faustão e tem outras coisas. E acho que a escola é essencial nisso. Apesar de todos os problemas, ela ainda é essencial. Então, a escola pode ser um lugar para a formação de um gosto. À medida que o professor se propõe a ser uma porta aberta para outras coisas, para outras culturas, para outras experiências, para outras formas de expressão, o que pode incluir o cinema. E às vezes a coisa acontece, né? Às vezes o encontro acontece. O encontro com o outro, e isso é uma coisa importante aqui nessa oficina, que a gente trabalha fora da ideia do filme infantil. O filme infantil, ele parece uma limitação. A gente pensa que existe no filme adulto pelo menos 3 minutos que dá para mostrar para uma criança. Trabalhamos com filme adulto de qualquer natureza, um filme sueco, em preto e branco dos anos 50, mas só 3 minutos. Só uma cena. Menos que 3 minutos, uma imagem. E aí ele vai descobrir que existe filme preto e branco. Nossa, tinha filme preto e branco. Tem filme que não é americano. Tem filme... a Idade Média é isso. E, a princípio, existe uma recusa, né? Mas a imagem é tão estranha que ela entra no inconsciente e o travesseiro trabalha. Quantas vezes a gente não recusa de primeira e depois a coisa volta na nossa cabeça? A gente fala, odiei. E aí depois a coisa trabalha. Enfim, vocês que trabalham direto com os alunos sabem que a coisa é a longo prazo. Que raramente vocês vão colher o fruto do trabalho de vocês. Né? Que vocês plantam para que a coisa seja colhida lá. Os professores que influenciaram vocês sabem disso? Muitas vezes não. Então, provavelmente, aqueles para quem vocês estão abrindo portas, estão oferecendo, dizendo coisas valiosas, eles não vão saber quando a ficha cair, que foi necessariamente vocês naquele dia, ou sabendo, eles talvez não tenham a oportunidade de reencontrar vocês e dizer muito obrigado, papapá. Então, é meio angustiante, porque você não tem a noção do efeito do seu trabalho e você também não tem o reconhecimento, né? Porque é uma coisa a longo prazo, é uma coisa que você vai ser lá para frente que a planta vai nascer. Mas é preciso essa consciência, é preciso continuar semeando, né? Continuar semeando com essas coisas estranhas, com esse mundo novo, com essas outras possibilidades que o professor tem o privilégio de oferecer para os alunos. Né? E isso implica numa formação do gosto também. E nesse sentido, o gosto é através do gosto e através do prazer que se cria que se faz determinadas escolhas, inclusive de vida, né? Do tipo de vida que eu quero ter, do tipo de profissional que eu quero ser. E é preciso então enriquecer a experiência da criança para que ela possa ter mais escolhas. Quem está entre Gugu e Faustão está limitado. Se você enche de imagens, se você enriquece o imaginário de uma criança, ela então tem mais chances de outra coisa, de sair, enfim. Eu tenho algumas imagens formadoras, né, que no meu processo foram instantes de encontro com um mundo estranho, que eu não sabia o que era, mas eu queria estar lá. Eu não estou entendendo nada, mas tem alguma coisa valiosa nisso. Eu quero isso. E pela escolha que vocês fizeram, que não é a primeira, enfim, não é pelo dinheiro, obviamente, não é pelo reconhecimento profissional, não é por pressão da família,
a escolha que vocês fizeram é porque em algum momento vocês viram que aquilo ali valia a pena. Que vale os preços que não são poucos. De estar dando aula para as crianças, de estar numa escola, de ser um professor. E por que não abrir essas portas? Né? Alguma colocação, alguma questão? Você aí. Fale o que você acha disso que eu acabei de colocar. É você mesmo. Vai, amizadinha. Acho que eu vou levar você para a escola, para todos os professores. Ah, é? Do nosso prefeito também. Ah, é? Greca. Por favor, né? Eu acho bem essa parte do cinema, assim, que a gente não tem essa visão política, né? Eu acho bem bacana. E essa coisa de abrir, né? De abrir as portas para as crianças também, eu acho que é bem isso mesmo. Né? Que a gente, na verdade, a gente quer ver o agora, né? E a gente não vai ver agora, a gente vai ver ou não vai ver. Muitas vezes a gente não vê. É tão raro. Todo mundo já passou por isso, de chegar alguém, professor, quando o senhor falou aquilo naquele dia, você não sabe qual é o dia. Quando você falou aquilo naquele dia, aquilo foi tão valioso para mim. Se eu estou aqui é por causa daquilo, que aquilo não saiu da minha cabeça. É raro. E vocês falam com tanta gente todo dia. E é tão raro que isso aconteça, mas acontece, é massa. Mas vocês não trabalham por causa disso, para ter esse momento. Porque, por exemplo, eu falando aqui, eu não estou refrescando. Falo com vocês como se vocês entendessem de cinema. Algumas coisas entram, algumas coisas vão entrar depois. Vocês talvez filtrem aqui 80%, 60% do que eu estou falando. Mas a palavra tem poder, ela vai ter o percurso dela. E os travesseiros trabalham, enfim. Então uma coisa valiosa é reconhecer o resultado parcial. Né? Pô, o resultado parcial é valioso. Aquilo que a gente vê na hora, pô, funciona, talvez seja muito cômodo. Isso aqui funciona 100%, as crianças amaram essa atividade. Talvez você possa exigir mais e o resultado ser outro. Muitas vezes a criança recusa, mas depois se prova que é valioso. E eu acho que o cinema tem tudo a ver com isso. Né? Diz que estudos indicam que é no período da infância que se forma todo o plano imaginário. Tudo aquilo que a gente tem para aprender, a gente aprende na infância. E depois é quase que o tempo atua subtrativamente. Então, se é na infância, você tem que enriquecer a experiência da criança. Leva para a praia, leva para a montanha, mostra todos os animais. Enche de imagens, para quando ela pegar um livro, por exemplo, que não tem imagem nenhuma, ela sentir prazer. Ser uma experiência colorida, rica. Porque ela tem uma... Quando pinta um monstro, ela consegue construir o monstro. Porque ela não ficou olhando para a parede, né? E nesse sentido, o cinema pode estar muito a nosso favor. Com o cinema, ela pode ver a Idade Média, ela pode ver a Antiguidade, ela pode ver o que é a crise do petróleo nos anos 80 no Japão. Ela pode ver o que é um homem e uma mulher que se olham e silenciosamente se apaixonam naquele instante, por mais que não saibam. O grande problema é que nós temos que sempre estar trabalhando com as crianças e até agora com os adultos, é a questão da leitura, né? A leitura do que se quer passar. Porque tem muitos filmes que eu já vi, brasileiros, que tem muita apelação ao físico. E no meu ponto de vista não é essa a questão que nós temos que lançar a todos, né? Eu sempre procuro em artes mostrar às crianças, eu busco músicas do Legião Urbana e outras anteriores, para que elas consigam entender as entrelinhas, as interpretações que vêm delas, né? E daí quando forem fazer um teatro, forem fazer um cinema, que consigam colocar mais, né, conteúdos neles, que não fiquem tão apelativos, né, que é um grande problema. Então, quando você vai fazer um filme, que consigam passar mais conteúdos, né, que não fiquem só em
em coisas desnecessárias só, né? Tá certo que tem muitas imagens que dizem muita coisa. E como você mesmo disse, tem que aprender a fazer a leitura das imagens também, né? Então temos que dar muitos subsídios a todos, né? Tanto quanto imagens, quanto as entrelinhas em seus conteúdos, né? Tanto de poesia quanto em músicas, né? Então acho que é meu ponto de vista. Só complementar, como que a gente pode pensar nessa limitação do filme que a gente pode passar? Como que a gente pode pensar, assim, por exemplo, na talvez moral, ética, né, essa limitação política, religiosa do filme que a gente vai trabalhar? Eu acho muito mais fácil você trabalhar fazendo filme com um objetivo simples ali, uma mensagem que você queira passar, do que você trazendo o filme para a escola, por esses fatores. É engraçado, mas é mais fácil. É mais fácil. É muito... Enfim, vocês colocam questões muito importantes, muito complexas. Eu acho o seguinte, a questão da leitura e do conteúdo, ela é importante num primeiro momento, mas saiba que ela também tem suas limitações. E que o mundo físico, ele e que inclui os corpos, e que inclui essencialmente uma erótica, ele é a matéria-prima do cinema. É quase essencial para o cinema a visão das coisas, a visão dos corpos. Mas isso é mais lá para frente. Isso é mais lá para frente. Não tem, talvez nesse momento aqui a gente não precise disso. E a leitura e a busca pelo conteúdo seja importante. Uma coisa que acontece, que eu percebi ontem, é que se protege muito as crianças com uma experiência quase hospitalar, uma higiene total daquilo que a criança pode acessar na escola, como se essa mesma criança não fosse submetida a toda a violência, a todo o erotismo, na vida e nas imagens. Na vida que ela leva e nas imagens que ela vê. Como se não houvesse baixo calão, como se essa criança não soubesse. E existe então um senso de proteção que parece que não dialoga que não tem base real. Assim, entende? A gente viu uma cena ontem que as crianças brincavam nuas no rio e brincavam com a terra. E as professoras ficaram muito preocupadas, assim, meu Deus, o que é isso? Passava trem, uma criança se perdia, passava trem perto de onde ela estava. E quando elas estavam tomando banho, vinha uma bosta de vaca no rio, assim, que era uma ida ao campo. As crianças falavam palavrão e isso foi aterrorizante em algum sentido. Agora era a liberdade da infância de verdade, aquilo que o filme mostrava. E é preciso uma aproximação da escola com a realidade. É preciso a consciência de que essa criatura de gesso que precisa estar numa sala acolchoada, porque ela pode se quebrar, essa criatura não existe. E isso para mim passa por isso. Saber o que levar tem que passar pela consciência de que a criança não é necessariamente e é uma coisa muito urbana isso, né? Não é necessariamente esse amontoado de fragilidades, né? Que não pode se submeter a coisas fortes, tudo tem que ser muito, muito brando. E o segredo para mim de saber o que levar é a formação de uma cultura cinematográfica pelo professor. A partir, obviamente, da iniciativa individual. Ver filmes e ler sobre filmes. E você vai ter o discernimento, cada um de vocês vai desenvolver o discernimento a partir do seu próprio campo referencial, daquilo que é valioso. E saibam que o que é valioso para você pode ser valioso para qualquer pessoa. Entender a criança como uma pessoa. A criança muitas vezes passa por uma categoria, e você se relaciona menos com ela do que com uma visão platônica, conceitual, do que é a criança, a infância.
Acho que ela é uma pessoa e a sua individualidade precisa, mas enfim, acredito que isso já aconteça. Não, quando eu estava na escola não acontecia. Mas essa ideia de que é preciso ser exigente com o próprio trabalho e poder investir em algum sentido na sua formação estética, no seu enriquecimento de repertório. Vá à pintura, vá à música erudita, vá à música popular, vá ao grafite, ao cinema, o grande cinema, o cinema que as crianças gostam, o cinema dito do cânone, né? Quem são esses fantasmas aí que falam, Fellini, sei lá, Kubrick, quem são? O que é isso? Vá lá, conheça, se disponha. E isso é um trabalho que o único retorno desse trabalho é o prazer e o enriquecimento pessoal. Não é uma coisa que vai ser imposta de cima para baixo. Tem a ver com a vontade de abrir outros caminhos para si e em consequência, para essas figuras que estão sob a sua tutela, né? Naqueles 45 minutos ou 4 horas. E que exige um comprometimento. Eu quero referências de cinema brasileiro. Enfim, temos a internet aí. Se você jogar A Queda no YouTube, A Queda, Rui Guerra, você vai ver um filme de 1976 com o recém-falecido Nelson Xavier, que é uma obra-prima. E dessa obra-prima você consegue tirar uma cena para mostrar para as crianças. Uma cena. Não precisa ser o filme. Você vai lá no sei lá, qual é o cineasta mais difícil do mundo, para mim é o Tarkovsky, Andrei Tarkovsky. É um russo, faz cinema poético, assim, filmes longuíssimos. Esse cineasta, eu posso mostrar 1 minuto de um filme dele para uma criança. Por que não? Experimenta. Tem uma cena lá que me parece ter uma essência forte e acho que pode ser dividido. Porque senão a gente vai ficar só na Dora Aventureira, entende? E a Dora Aventureira já se vende. A escola não precisa ser mais uma porta para a publicidade da Dora Aventureira. Não precisa ser mais uma porta para o Harry Potter. Claro que é importante, mas por que não outras coisas, né? Existem tantas coisas tão boas que não fazem sucesso, que é um universo a ser descoberto, é um continente a ser explorado, que talvez essa insistência naquilo que funciona, naquilo que dá certo, naquilo que as crianças gostam, que vai oferecer a alegria ali e a falsa impressão de que o seu trabalho está sendo bom, né? O trabalho está sendo bom porque o retorno é imediato. Se o retorno é imediato, talvez o trabalho não esteja sendo tão bom. Quando o trabalho é bom, ele deixa alguma sequela, assim, tem alguma parte de desentendimento, alguma coisa para o tempo trabalhar, para o tempo construir. E isso significa, talvez, investir na sua curiosidade. Cada um de nós tem pelo menos 5 filmes de que gosta. Procure mais, conheça o diretor, vá atrás do tema, assim, investigue essas coisas. Por exemplo, você gosta de Harry Potter. O Harry Potter tem muito a ver com um filme mais antigo, que tem muito a ver com um filme mais antigo ainda. E aí, de repente, você descobre que da onde saiu Harry Potter tem um tesouro. Interessa para vocês a criança no cinema? Vai lá no Google e joga a criança no cinema. Ele vai te dar uma lista. Vai atrás dos mais estranhos, né? Países distantes. A coisa está aí, entende? Claro, não temos tempo. A vida não é fácil. Tem o trabalho e tem a casa. Mas a gente, sei lá, mas se a gente está de verdade nessa, a gente vai ter que conseguir. A gente vai ter que, da mesma forma que a gente consegue trazer algumas coisas, a gente pode conseguir trazer outras. E aqui a iniciativa individual é que é o segredo. A iniciativa individual, como em tudo, e vocês já sabem, é a iniciativa individual que faz a diferença
entre uma boa experiência na sala de aula e uma experiência não. Claro, para a formação de uma cultura cinematográfica é dar tempo ao tempo, tudo a seu tempo. Você pode ver um filme por semana, veja. Não veja o Faustão no domingo, veja um filme. Bote um filme estranho lá, que você não vai entender nada, mas que você sabe que é valioso. Assim, novela já é de domingo a domingo. Veja outra coisa. Gente, sei lá, se propõe um desafio mesmo. Eu vou ver isso aqui, eu não vou sentir prazer nenhum. Mas eu vou ver para ver se eu encontro alguma coisa. Isso que tanto fala. O que tem? Qual é a graça disso aqui? E a partir dessa disposição ao enfrentamento, essa disposição de encontro com o outro, a alteridade sempre implica num choque, né? Porque a gente está disponível para aceitar aquilo que é o mesmo. Tudo aquilo que é estranho a isso, a primeira reação é a recusa. Né? Não, isso aqui não. Mas eu acredito que o fundamento da alteridade é se aproximar com respeito de uma cultura estranha, de uma cultura nova. Se aproxime com respeito. Vamos ver o que é. O que é esse cinema? O que é esse cinema iraniano que falavam tanto? O que é cinema japonês? E aí, uma coisa leva a outra. Você entra ali, vai para um lado, vai para o outro, pá. O cinema brasileiro, enfim, que nos é tão desconhecido, né? Nos é estrangeiro o cinema brasileiro. Para nós, adultos, e para as crianças mais ainda. Então é preciso ter a disposição da aventura, do descobrimento, de desbravar mesmo esses territórios. E não só, né? A pintura é fundamental. O cinema não começa com o cinema. O cinema tem uma história que passa pela filosofia, que passa pela história da arte de maneira geral. Por que não ir além, né? Diga. Você sugere, antes de nós passarmos alguma coisa, um trecho, um filme, ou um filme, que você faça primeiro uma pré-leitura para as crianças, tipo, ciclá-las no espaço para depois você passar algo? Porque senão às vezes elas vão ver alguma coisa e cai tipo de paraquedas, não entendem nada com nada, né? É melhor... Eu acho que as duas funcionam. Aprenda junto, leve para a criança. Eu também não domino isso aqui, eu também não domino isso aqui, mas vamos ouvir aqui um segmento de ópera. Por quê, né? Não sei. Vamos ver o que acontece. Às vezes aquilo é mágico para uma criança. E abre e é uma educação dos sentidos, educa o ouvido, educa a sensibilidade. Você não precisa ter o domínio da coisa para levar. Senão eu ia exigir que todos vocês fossem cinéfilos, estudantes de cinema, amantes de cinema, para daí poder trabalhar o cinema na escola, e não é isso. Não é isso. Existe esse nível, existe o nível de envolvimento total com o cinema, é possível, mas para fazer um trabalho de cinema na escola basta o interesse, basta a curiosidade. Eu não entendo nada de cinema, mas eu quero entender. E aprenda junto com as crianças. Saiba que esse é um corpo estranho, fora da tua disciplina, fora da tua área profissional. Mas é um convite à aventura, entende? Claro, se você pode cercar dos anteparos culturais para que a criança receba. Mas eu prefiro não. Eu prefiro assim, olha isso, pá. Aí você bota um fragmento, um frame do Tarantino. O que você acha? Veja essa cena. Faça um desenho do que você percebeu na cena. Como é que você vê a atriz da cena? Aí a criança vai escolher, vai desenhar de perto, vai desenhar de longe, vai ser só o rosto. O rosto, qual é a expressão? Está triste, está feliz? E isso vai dizer tanto, sabe? Sobre aquilo que a cena passou, sobre como a criança recebeu, como a criança percebe. Eu sou a favor do desenvolvimento do olhar do que necessariamente uma formação cultural. E assim, bota sei lá, Nossa Senhora dos Rochedos, do Leonardo da Vinci, para eles verem e pergunte o que é. O que vocês percebem? Tem uma mulher
Como é que está essa mulher? Por que está escuro? Quais são os outros objetos aqui? Qual é a cor dominante? É o preto? Enfim, de alguma forma convide a ver, convide a perceber. Não necessariamente precisa daquela tabela que para mim, honestamente, é inútil. Leonardo da Vinci é um napolitano que nasceu em 1500, papapá, morreu, Suas obras principais são... Não. Para mim, a gente pode abrir um atalho. O que isso nos diz, né? Isso é fundamental para a passagem ao ato. Quando o cara escolhe filmar a parte feia e não a parte bonita da sua casa, o que isso implica? Quando ele faz o contrário. Por que você não filmou a parte feia? Por que só a sua mãe aparece e não seu pai? Por que essa cena? Porque dois amigos... Na filmagem que você fez, porque dois amigos se encontram e não... Entende? É filosófico, maiêutico mesmo. Essa coisa de dar luz a um questionamento. E o conhecimento na arte, ele tem por fruto a interrogação e não a resposta. Então celebre a dúvida. Não vai ter respostas ou respostas fáceis. A gente, na escola, precisa trabalhar com a resposta, precisa trabalhar com certezas. Tem uma necessidade cartesiana da razão, da explicação, da lógica. Só que a arte não tem nada a ver com isso. A arte é intuitiva. A arte ela não tá articulada a um processo direto. E quando se aprende o conhecimento que deriva a partir da arte, ele termina sempre com uma interrogação. E a partir dessa interrogação, outra. Então a coisa não precisa ser precisa. Não precisa ter uma firmeza. Ela pode ser fluida. Ela pode parecer que não foi nada. Mas você enriquece o repertório. Esse exercício puro e simples de mostrar um quadro, botar um trecho de música, mostrar uma cena, deixar com que a coisa aconteça entre o quadro e a criança, deixar com que a coisa aconteça entre a música, entre a cena e a criança, sem necessariamente passar por um discurso do professor que vai dar uma explicação, que vai transformar aquilo em algo que se pega, né? Deixa impreciso, a vida é feita disso também.